Rapaz, eu sei que tá muita gente falando sobre a guerra de Israel e Palestina, né? Então, se bem que eu acho que independente do pessoal falar ou não, né, eu queria comentar sobre uma coisa aqui a qual eu havia visto na última sexta-feira, dia 20, né? Vi no X, no antigo Twitter, nosso querido e conhecido influencer Bruno Ayub, que é o Monark, havia falado lá, ele havia feito um post dizendo que não devia lealdade nenhuma aos bolsonaristas e ao Jair Bolsonaro, né? Ele havia falado que essa galera... Ah, eu tô de bicicleta, então eu vou frear aqui, vai dar um barulhão, olha só. Então, ele havia falado que não devia lealdade tanto ao Jair quanto aos bolsonaristas, né? Ele emendou dizendo que essa galera não havia ajudado ele em relação a se proteger dos ratos de toga do STF, que queriam prender ele. Felizmente ele teve grana para ir embora daqui do Brasil. Creio eu que se ele permanecesse aqui ele seria preso. E ainda mais agora que o Lula é presidente, né? Então eu acho que a galera, Xandão e companhia, não iriam dar colher de chá para ele, não iriam, digamos assim, esquecê-lo, né? E no final ele havia falado que essa galera, os bolsonaristas, haviam sido a favor do cancelamento imposto contra ele no ano passado. Certo? Bom, não sei se você se lembra, mas tudo isso aí começou quando ele havia falado que defendia, né, a criação de um partido nazi aqui no Brasil. Ele estava numa conversa com Kim Kataguiri, que eu até achava que seria um amigo dele, e aí depois eu havia me enganado, e com a Tabata Amaral, né? Dentre esses três aí, só o nosso querido Bruno Ayub havia se ferrado, certo? O YouTube também havia prejudicado pra caramba ele, né? Ele partiu para outra plataforma, certo? Mas mesmo assim, cara, Xandão bloqueou as contas dele, né? O cara comeu o pão que o diabo amassou. É claro que seria muito pior se ele não tivesse dinheiro, se ele fosse um afegão médio, certo? É por isso que eu digo que felizmente ele teve grana para ir embora do Brasil. Então lá fora ele pode falar o que quiser. Até porque os Estados Unidos, apesar de tudo, ele ainda se mantém como a terra da liberdade de expressão, cara. Tanto é que lá você tem partido supremacista branco ainda. Você tem os negros, claro que não dá pra você totalizar, né? Metendo o seu racismo contra os brancos, né? E é a mesma coisa que o pessoal do movimento negro aqui do Brasil quer fazer, né? Eles querem colocar aquela tensão racial que existe lá pra cá, certo? Bom, acho que isso aí você já sabe de qual é salteado, né? Aí tá, é claro que diante desse post aí o pessoal havia respondido ele, falando que na prática ocorreu o total contrário, ocorreu o oposto, né? E eu endosso completamente porque, pô, o pessoal bolsonarista já havia entendido que ele não seria um conservador. Inclusive, cara, diante desse post aí teve muito conservador que havia escrito em resposta: bom, ainda bem que eu nunca confiei nele, ainda bem que eu nunca considerei ele como alguma coisa a não ser um drogado, né? Porque, pô, o nosso querido influencer sempre deixou claro que era a favor das drogas e tudo, né? Certo? E claro que diante do pessoal que é mais conservador e tudo, você pega esse tipo de gente e conclui que ele seria um, digamos assim, inimigo. Aí então tiveram, né, diversas pessoas respondendo ele respondeu algumas em volta, né, eu lembro em volta, ele respondeu algumas, eu lembro que o Ed Raposo havia falado para ele que não, cara, o pessoal bolsonarista te ajudou, o próprio Jair Bolsonaro te ajudou, e teve a Tatiana Naegeli falando para ele que o Bolsonaro havia posto ele em uma das suas super lives, não sei se você se lembra, mas o ex-presidente havia, né? Não, ele era notabilizado pelas lives que ele fazia, certo? E ele havia posto, o nosso querido influencer, teve gente que diante desse post aí, havia dito que, cara, eu só conheço o influencer aí por conta do Jair Bolsonaro, cara, Aí o nosso querido Bruno Ayub havia falado em troca que, porra, cara, eu tava ajudando ele, né, entrando na super live lá. Só que, pô, eu vou até parafrasear o que o pessoal havia falado rebatendo ele, né, a coisa mais óbvia do mundo. Cara, dentre os dois, quem tinha capital político era o Bolsonaro, pô. As pessoas conhecem muito mais o ex-presidente do que o monarca. É óbvio isso aí. Então era muito mais fácil qualquer pessoa com menos de 2 neurônios
entender que quem estava sendo ajudado ali era o Monark, não era o Jair Bolsonaro. Certo? Ele tava, o seu Jair, tava explanando a situação dele para todo mundo, cara, até pro pessoal ajudar ele também, né? Então, quando eu vi esse post aí a primeira vez, eu havia pensado que, cara, eu acho que o nosso querido influencer aí tá bastante frustrado, ele deve estar depressivo, né? Ele deve ter adquirido aí ansiedade e tudo mais, porque ele realmente havia sofrido, em mãos lá dos ratos de toga do STF. Isso aí de fato havia acontecido, todo mundo viu isso, né? Mas ele não dá, o que mesmo? Não dá pra ele falar, não dá pra justificar o que ele havia falado, cara, porque é mentira. O pessoal bolsonarista ajudou ele, tentou agregar ele pro grupo, certo? Apesar do cara não ser um conservador, certo? A gente tentou fazer algo pelo cara. Aí então ele vem meter essa aí de que, não me ajudaram? Porra, cara, como é que não ajudaram ele? Isso é mentira. Então eu vou repetir aqui. Quando eu vi esse post a primeira vez, eu havia pensado que, porra, cara, eu acho que ele tá deprê, ele tá revoltado, né? Tá frustrado pra caramba. Eu ficaria da mesma forma se estivesse no lugar dele. Mas não justifica ele soltar esse tipo de mentira pra cima dos outros, cara. Certo? E isso aí também mostra que ele tá sozinho, né? O problema também é que ele é um influenciador, como eu havia citado aqui por diversas vezes, né? Um influencer, né? Tem gente que acredita e dissemina o que ele fala, né? E nem preciso falar que ele não seria o único com essa posição, né? Gente como que Cheirando Rola, que é o Nando Moura lá, também é um influencer. Diversas outras pessoas aí que tem uma posição de formador de opinião, apesar do nosso querido Bruno Ayub ter os seus defeitos e tudo mais. Porra, ele é um formador de opinião. Até o que? Um ano atrás ele estava no Flow, certo? E claro que pro Flow não se ferrar junto, tiveram que tirar ele. Aí eu vi que após esse post ele havia feito outro parecido, mais pro lado do MBL, né? Falando também que o pessoal não tinha ajudado ele, que ele tinha uma certa estima pelo Kim, certo? Mas, cara, eu realmente achava que ambos tinham uma certa amizade. Tanto é que, pô, não sei se vocês se lembram, em relação àquele episódio lá onde o Kim tava, digamos assim, chorando, né? Cara, ele tava fingindo choro. Ele tava fingindo choro e teve gente dita de direita que havia acreditado no choro dele. Tipo, pô, tem um canal chamado Mafinha, certo? Um cara que até ano passado, não sei se ele faz isso aí atualmente, ele havia se mostrado mais, isso aí através do seu canal, né? Liberal do que conservador. Eu lembro que, cara, eu até poderia falar aqui que, cara, eu acho que o cara que se diz conservador e trata os gays pelo feminino, ele já não seria tão conservador assim. Mas eu creio que as pessoas que estão com essa orientação política e que fazem isso aí, creio que são por medo, né? Porque não querem ser cancelados, ainda mais se for uma pessoa, né, justamente formadora de opinião, e também pelo costume. Só que em relação a isso aí, o pessoal que é conservador tem que ficar atento também, cara. Porque você tratando o sujeito lá que é trans, você tratando ele pelo feminino, pô, você está contribuindo justamente para esse estado de coisas, né, de qualquer forma. E outra coisa, eu recordo que esse Mafinha havia falado inclusive para algumas pessoas que acompanhavam o seu canal e que estavam reclamando justamente sobre essas posições à la esquerda, né? Ele estava falando que, cara, então é melhor vocês procurarem um canal que seja mais conservador. Pô, o cara meteu essa aí, então dá pra você sacar que ou ele não estava nem aí pra nada, ou sim, o sujeito era de esquerda. O sujeito é de esquerda, e do que eu havia sacado, que eu entrei lá em seu canal semana passada, né? Eu vi que ele havia deletado os vídeos de um ano atrás e que, né, exibiam esse lado esquisito dele, né? Esse lado aí que exibia mais um liberalismo, né, um certo esquerdismo do que um conservadorismo propriamente dizendo. E o pior que, pô, cara, eu falei de Kim, né? De Kim fingindo choro. Eu vi um vídeo desse Mafinha aí, que inclusive foi um dos
não sei se havia sido excluído ou se havia sido privado, né, de mais de um ano atrás, ele fazendo um react, né, sobre essa situação. Aí quando o Kim tava chorando, né, fingindo choro, esse Mafin havia falado: coitado do Kim. Coitado do Kim. Tenho poucos amigos, cara. Mas... Desculpa. Você é um deles, cara. Porra, cara. Cara, como é que coitado do Kim, sendo que esse moleque aí fez de tudo pra ferrar o governo do Jair Bolsonaro? Como é que coitado do Kim se esse moleque foi a favor do Fique em Casa? Como é que coitado do Kim se ele foi a favor da imposição das vacinas, cara? Então como é que coitado do Kim, parceiro? Quando eu vi isso aí a primeira vez eu pensei, porra, cara, é sério mesmo? Sério mesmo que tu tá direcionando a sua piedade a alguém que não merece? Alguém que já deixou claro pra você que seria, digamos assim, o seu inimigo também? Já que você, né, havia se colocado como conservador, porra, cara. Você já deveria ter sacado que o Kim não é flor que se cheire, né? Nem preciso explanar que o pessoal conservador que, digamos assim, foi a favor da censura do nosso querido Bruno Ayub, eram pessoas que já justamente estavam um pé atrás com ele por ele se exibir como a favor das drogas, cara. Por ele se exibir como um maconheiro. Mas dá pra você totalizar, dá pra você falar que todo conservador foi a favor da censura dele? É claro que não, parceiro. É claro que não. Tanto é que a gente quis colocar ele pro nosso lado. Certo? Apesar de tudo. Então, pra fechar, eu acho que tem que ser muito sem noção pra falar que eu tava ajudando o Jair Bolsonaro. Porra, cara, não dava. Você não tava ajudando, cara. Jair Bolsonaro é muito mais famoso do que você, do que qualquer outro influenciador aí, cara. Certo? Muito mais. Isso aí, qualquer pessoa concluiria isso aí em 2 tempos, cara. Em 2 segundos, ó. Não dá pra você comparar a popularidade do Jair Bolsonaro com a do Monark. É impossível. Então acho que tava meio chapado de droga quando fez esse tipo de post, cara. Então é isso aí, cara. Infelizmente o nosso querido Bruno Ayub, né, ele tá se afundando. Aparentemente ele não sabe o que quer. Eu entendo que o desespero deve ser enorme. Porém, não dá pra engolir mentira, cara. Não dá pra engolir a mentira que ele havia soltado.